Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, em busca do último eleito, para que o arrebatamento se dê muito breve, pois nós estamos ansiando essa tremenda hora em que os irmãos de todas as eras ressuscitem e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. A sétima trombeta tem soado, a última, o último mensageiro, o último sinal antes de Sodoma ser queimada, a aparição do mesmo Deus que apareceu em carne humana para a semente real, Abraão, lá em Gênesis 18. E a Bíblia fala que esse sinal estaria suposto a aparecer nos últimos dias outra vez, como um sinal para a igreja eleita, para a promessa para esse dia em que seremos transformados pelo poder da palavra falada. Em Lucas 17, a partir do versículo 28, citando esse dia, o profeta, ele deu a interpretação para essa escritura, porque somente um profeta pode interpretar a palavra, e uma escritura só se interpreta quando ela se cumpre, quando ela está manifestada. Então diz a Bíblia, como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então, nos dias de Noé, casava e dava-se em casamento. Porém, nos dias de Ló, teve um aumento da movimentação política, social e econômica que descreve exatamente o dia que nós estamos vivendo. Veja, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então, o comércio, o agronegócio, a construção civil, tudo estaria em franca atividade. O desenvolvimento econômico, social, político, e com isso o aumento do pecado, e com isso também o aumento da incredulidade, até que alcançasse o tempo da apostasia, da qual descreve 2 Tessalonicenses, sobre a crescente incredulidade, até dar lugar à adoração à imagem da besta, de Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Então continua Lucas, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Veja, Filho do Homem é o ministério profético. Deus, mesmo Jesus Cristo, veja, usando a pele de um profeta, andando na terra e realizando os mesmos sinais que realizou nos dias de Abraão, porque Abraão e Ló foram contemporâneos. Veja, 3 anjos apareceram para Abraão. 2 deles desceram a Sodoma, mas um ficou com Abraão, a semente real. E Abraão chamou este que ficou com ele, o qual Abraão lavou os pés dele, comeu carne de vitela, pão com manteiga. Abraão o adorou. Veja, ele não era um anjo comum, ele era o próprio Deus, era o anjo do Senhor. Era Deus em uma forma teofânica, Deus num corpo humano, porque um espírito não come. Ele não tinha como lavar os pés de um espírito, mas era Deus em forma humana. Então esse mesmo sinal estaria suposto a ser manifestado no tempo do fim para a igreja eleita, somente os eleitos, porque esse anjo nunca foi a Sodoma, nunca fez uma campanha evangelística em Sodoma. Ele ficou apenas com a semente real de Abraão. Veja, e ali estava Deus, a terceira etapa, a manifestação do ministério do Filho do Homem, Deus mesmo em carne humana. A primeira etapa foi Ló pregando em Sodoma. Veja, sua alma gemia contra o pecado. A segunda etapa foram os anjos que desceram lá, um tipo perfeito da mensagem de Billy Graham e de Oral Roberts. Um pregou aos pentecostais e outro pregou aos evangélicos. Mas a terceira etapa foi Deus mesmo em carne humana, o 7º selo. Deus, agora, numa forma humana, de acordo com a profecia. Veja, momentos antes de Abraão e Sara serem transformados e receberem o filho da promessa. Da mesma forma, a igreja do tempo do fim estava suposta a ter o mesmo sinal. Veja, em ordem, para que ela pudesse ser transformada. Veja, o espírito profético. Deus agora, através do Filho do Homem, profetizando sobre os corpos mortos para transformá-los. Veja, a exemplo de Abraão e Sara, em ordem para receber o filho da promessa. É a mesma profecia de Ezequiel 37. Veja, um vale dos ossos secos.
Abraão e Sara estavam secos, logo então veio o osso com osso, logo em seguida os nervos, logo em seguida a carne, logo em seguida a pele, mas ainda era um corpo morto, fadado ao fracasso. Mas então o Filho do Homem profetizou e aquele corpo morto foi ressuscitado, veja, em ordem, e tornou-se um exército poderoso sobre a terra. Em ordem, Sara e Abraão foram transformados. A morte foi transformada em vida pelo poder do ministério do Filho do Homem. Então, morbando na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 260, citando esta escritura, ele diz o seguinte: o último sinal que Abraão, veja, entre parênteses, e somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão já viu antes do sinal prometido chegar, o filho prometido, o que veio? Foi o quê? Pergunta o profeta. Deus na forma de um ser humano. Veja, que podia discernir os pensamentos do povo. Um homem, não uma dúzia. Um homem. Por isso Joel disse que haveria um ensinador de justiça. Note, não importa quantas personificações, eles tiveram um. E ele discerniu os pensamentos que estavam ali. E então? E a coisa seguinte aconteceu. Abraão e Sara voltaram a ser um homem e uma mulher jovens. Veja, nós sabemos disso. Agora, eu sei que isso te choca um pouquinho agora. Mas recorde, apenas para que você tenha certeza que sabe agora. Você não lê a Bíblia assim, você lê entre as linhas, fazendo o quadro vir. Então aquela era uma palavra profética para os nossos dias. Como foi nos dias de Ló? Enquanto Ló estava em Sodoma, tentando salvar os sodomitas, o próprio Deus estava visitando Abraão. Nós sabemos que era o próprio Deus. Isso não tem como discutir. Então, repetindo, William Branham não é Jesus Cristo, mas atrás daquela pele humana, a exemplo dos profetas do passado, que usavam peles de ovelhas, porque até ali a glória da Shekinah estava atrás de peles de animais. Mas após o Calvário, veja, a glória de Deus seria vista atrás de peles humanas. E aqui no tempo do fim, o próprio Deus desceu em carne humana para fazer o mesmo sinal que fez nos dias de Ló. Observe, Sara era uma mulher velha. A Bíblia diz que eles, veja, seu ventre estava morto. É isso certo? A vida de Abraão estava morta nele, a sua semente. É isso correto? Agora recorde, a semente de Abraão estava morta. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher. O que Deus fez? Ele transformou os seus corpos. Eles fizeram uma viagem de 300 milhas até Gerar, uma viagem muito longa para um velho. Veja, ele não podia. E Sara até mesmo pensou que eles não podiam ter relações familiares. Ela disse, veja eu, Sara, 20 anos mais talvez antes eles tiveram uma relação familiar. Disse, eu, uma mulher velha, e o meu senhor também, ter prazer outra vez como jovens? O anjo disse, existe alguma coisa difícil para Deus? Observe, o que aconteceu? Imediatamente ela virou uma amável jovem, mostrando ali, retratando o que ele faria com a semente real de Abraão para receber o filho que foi prometido. Ela voltou a ser jovem. Veja, eles desceram até Gerar e o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se apaixonou por ela. Disse, ela é formosa e bonita e ia casar-se com ela. É isto certo? Uma velha avó. E todas as outras meninas bonitas ali embaixo, vovó, ela é bonita, ela é formosa para olharmos, vem? Deus transformou o seu corpo voltando ao passado. É um mistério que é para ser revelado agora neste dia pelo Filho do Homem. A mensagem do entardecer, vem, retornou. E aquele último sinal que eles viram foi o quê? Aquele discernimento antes de chegar à mudança de corpo. E antes de podermos receber o Filho, o que acontece? A trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo levantarão primeiro. Veja, o nosso corpo, melhor, o novo corpo. E nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos mudados num abrir e fechar de olhos. Aleluia! E seremos tomados juntos para encontrarmos o Senhor nos ares. O segredo tem sido feito conhecido. Veja, os selos foram abertos. A trombeta soou para Israel. Seus 2 profetas estão prontos para aparecer. O que é isso? A igreja deve sair. A igreja deve sair de cena nesse momento para que então eles possam receber. Ele não pode tratar com os 2 povos ou com os 2 ao mesmo tempo. Ele nunca fez isso. Meu irmão e minha irmã, eu espero que isso ajude a abrir os olhos de alguém. Vamos trabalhar juntos. Envie essa mensagem
ao irmão que você ama. E que Deus possa ajudá-lo, que ele possa ver entre as linhas o que o profeta está tentando dizer para nós nesse tempo do fim, para trazer a fé para o arrebatamento. A mensagem poderosa que está nos transformando de glória em glória e de fé em fé. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.